Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença de todas. Muito obrigada. Vamos orar para a gente começar o nosso estudo, tá bom? Pai amado, Senhor, muito obrigada, papai, por este momento, Senhor. Obrigada, Senhor, pela presença de cada uma, papai. Eu peço que o Senhor abençoe o lar de cada uma, Senhor. Abençoe, Pai, que em cada lar haja paz, que haja harmonia, que haja sua presença, Senhor. Ó Senhor, por favor, permita que o seu Espírito Santo revele a nós, Senhor, tudinho sobre a sua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Por favor, papai, abre a nossa mente, permita que a sua palavra entre na nossa mente, entre no nosso coração e que a gente consiga colocar em prática, papai. Eis-me aqui, Senhor, me usa como instrumento, Senhor. Traga à minha memória tudo que precisa ser dito, Senhor. Muito obrigada, papai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por ser tão obediente. Graças a você, Jesus, pudemos nos tornar filhos de Deus. Jesus passou de unigênito a primogênito, graças à sua obediência. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Então, ó, Gênesis 21. Aqui a gente vai começar a falar do nascimento de Isaac. Isaac é o filho de Abraão com Sara, lembra? Porque nasceu Ismael, né, que foi o filho de Abraão com Agar, que era a serva egípcia. E agora a gente vai falar de Isaac, que é o filho da promessa. Então vamos ler comigo aqui, gente. Capítulo 21, versículo 1. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaac, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Lembra lá que a gente falou nos capítulos anteriores, né, sobre a circuncisão. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, gente. Olha só, 100 anos quando Isaac nasceu. Aí agora a gente já vai lá para o versículo 8. Aí a partir do versículo 8 vai explicar a parte que Abraão expulsa Ismael e Agar. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaac. Então Sara estava lá e percebeu, certo, que Ismael estava caçoando do Isaac, que era o filho de Sara, né, o pequenininho. Eles estavam comemorando ali que ele estava desmamando. Sara disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho, Isaac. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Então, gente, desde o início, Deus deixou claro, né, que o filho seria o Isaac, seria o filho de Abraão com Sara, né? É porque como estava demorando, né, aos olhos de Abraão, de Sara, estava tudo muito demorando. Eles não estavam gostando desse tempo de Deus que é mais demorado. A gente quer as coisas rápido, né? Então, eles arrumaram ali um meio, né? E aí nasceu o Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa, né? Foi filho da ideia que eles tiveram. O Isaac, sim, seria o filho da promessa. Então, o plano de Deus, desde o início, era através de Isaac, né? E os planos de Deus, gente, eles não se frustram. Não adianta a gente, na nossa pressa, né, querer dar um jeitinho e antecipar os planos de Deus, achando que Deus vai colocar os nossos planos no lugar do que Ele quer. Ele não vai colocar, porque os planos de Deus nunca frustrarão. Tem até um louvor que fala assim, né? Não se frustrará, gente, não adianta. Aí no versículo 13, contudo também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Então Isaac, plano de Deus, é o filho da promessa, né, para aquela terra prometida, lembra lá desde o começo da terra prometida, Canaã, e mais Deus também promete aqui que o Ismael, que era o filho de Agar, também
faria dele uma nação dos descendentes também de Ismael. Então é outra nação. E aqui, gente, é o início de todo esse conflito que tem no Oriente Médio hoje, há anos, né? Hoje não, há anos. Então, ó, se Deus consentiu com isso, é porque ele sabia também do que o coração da Agar estava cheio, né? Porque se a gente olhar assim com os nossos olhos carnais, a gente vai pensar, poxa vida, né? Porque tudo bem, né? Que eles fizeram ali sem a orientação de Deus, tiveram aquela ideia, né? E Agar aceitou, e ela engravidou de Abraão e nasceu Ismael. Tudo bem que foi ideia deles, mas se a gente olhar assim com os nossos olhos carnais, a gente pensa o quê? Nossa, mas né? Agora ali, só porque Ismael deu uma caçoada ali do Isaac, né? E agora vai ter a Sara, ela pediu para Abraão, não, eu não quero que você deixe mais o Ismael aqui, vai ter que tirar ele daqui, né? E aí, imagine a cabeça de Abraão na hora, né? Ficou, meu Deus, mas ele também é meu filho, como assim? Eu vou expulsar ele daqui? Não tô entendendo. Mas Deus aparece ali e dá a ordem para Abraão, né? Então, com certeza, quando Deus aparece e dá a ordem, Abraão já estava acostumado a ser obediente a Deus. Então, ele ficou aliviado. Ele falou, bom, se Deus tá mandando, ele sabe do que ele tá falando, né? Porque Deus tem a visão muito mais ampla do que a gente. Então, ele decide obedecer, né? E se Deus deu essa ordem ali, é porque os planos de Deus vão muito além do que a gente pode entender ou enxergar, né? Vão muito além da nossa vida aqui, né? Porque esse plano aqui, por exemplo, Abraão morre e eles ainda não têm acesso à Terra Prometida, né? A gente vai ver mais pra frente, em Gênesis mesmo, depois mais pra frente em Êxodo e tudo mais, que nem Moisés ainda vai entrar na Terra Prometida, né? Então são planos futuros. Abraão, ele vai peregrinar, como a gente falou nos capítulos anteriores, ele vai peregrinando e vai tomando posse espiritualmente toda vez que ele ali monta um altar de adoração a Deus. Então Deus sabia as intenções do coração de Agar, né? Porque desde o momento lá que ela engravidou, ela até teve aquele atrito, aquele desentendimento com Sara, lembra? Por quê? Porque ela achou, então agora eu engravidei, então agora eu posso tirar Sara da jogada e eu ficar no lugar dela e o meu filho vai ser o filho da promessa, mas não era isso que Deus tinha decidido. Então Deus sabia ali a orientação que ele estava dando para Abraão. E Abraão, então, a gente vai ver agora que ele faz o que Deus está pedindo, para escutar Sara e tomar essa decisão. Ó, aqui eu coloquei, gente, só uma curiosidade, né? A gente ouve falar hoje dos judeus, né? Da onde que originou essa palavra judeu? A palavra judeu, ela se originou da tribo de Judá, porque mais pra frente, ó, a gente vai ver, né? Abraão, aqui casou com Sara, dos dois nasceu Isaac, Isaac depois a gente vai ver que vai se casar com Rebeca, dos dois nasceu Jacó, Jacó vai ter Lia como esposa, Raquel como esposa, e Bila e Zilpa são as duas concubinas dele, que a gente vai ver mais pra frente. De Lia, ó, vai vir aqui Judá, que era um dos filhos dela, e que desse filho se deu a tribo de Judá, né? Porque depois os 12 filhos vão dar, os 12 filhos de Jacó, é daí que surgem as 12 tribos, né? E aí a gente vai ver que depois o Judá foi que que surgiu o nome de judeus, que inicialmente se referia à tribo de Judá. Aí mais pra frente a gente vai entender certinho isso, mas eu coloquei aqui porque a gente tá vendo agora bastante na mídia, né? Os judeus, que o Hamas quer exterminar os judeus. Da onde que vem essa palavra judeus? Sendo que depois a gente vai ver que Jacó, ele vai mudar o nome dele para Israel, né? E a gente fica pensando, mas e os judeus? Da onde que vem essa palavra? Vem daí, é da tribo de Judá. Então, ainda a gente está lá em Gênesis 21. Então, no dia seguinte, Abraão preparou alguns mantimentos, entregou para Agar e mandou ela embora junto com Ismael. Até coloquei essa fotinha que eu achei aí, tá vendo? E aí, quando acabou a água, né? Aí eles foram embora, lá pro deserto. Aí, quando acabou a água, Agar colocou Ismael sentado à sombra lá de um arbusto e ficou uns 100 metros dali chorando e dizendo que não queria ver o filho dela morrer. Ela não teve coragem de ficar lá perto. Ela colocou ele uns 100 metros ali de distância, né? Ficou sentada lá e olhando assim um pouco distante e lamentando, porque ela achou que ela e o filho dela ia morrer ali no deserto. Tinha acabado a água, tinha acabado todos os mantimentos que Abraão tinha entregado para eles, né? E ela ficou ali. Aí no versículo 17. Mas Deus ouviu o choro do menino do céu. O anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e o anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação.
Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. A sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Aí, gente, aqui no versículo 19, eu até sublinhei, né? Então Deus abriu os olhos de Agar. Aqui não tá falando que então Deus foi lá e trouxe água para ela ou abriu um poço para ela. Não, ele abriu os olhos de Agar. Ou seja, isso a gente aprende também para a nossa vida, a gente traz isso para a nossa realidade, né? Porque muitas das vezes as bênçãos de Deus e as soluções para os nossos problemas estão ali diante dos nossos olhos, só que os nossos olhos estão vendados, eles estão fechados. E aí que é onde você tem que se ajoelhar, orar e se prostrar para Deus, porque Ele vai abrir os nossos olhos, Ele tira as escamas, e aí a gente começa a enxergar que tem uma solução bem simples, é a gente que estava ali com os olhos vendados, né? E a partir daí, Agar enxergou, Deus abriu os olhos e ela viu um poço cheio de água. Agora, nessa parte aqui, a gente vai falar um pouco de Abimeleque, que é o rei de Gerar. Lembra que a gente falou lá na última aula, que foi no capítulo 20. E o rei de Gerar, que é o Abimeleque, ele faz uma aliança com Abraão. Coloquei aqui um versículo só para a gente recordar, para a gente poder aqui entender aqui. Então, em Gênesis 20, capítulo 20, versículo 15, Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição, more aonde lhe parecer melhor. Lembra que a gente comentou no capítulo 20 que aconteceu parecido com o que tinha acontecido no Egito? Quando chegou nessa cidade, Abraão ficou com medo de dizer que Sara era a esposa dele, porque ela era muito bonita. Ele ficou com medo novamente, né, que o rei quisesse matar ele para poder levar a Sara para o harém. E lá eles mentiram, dizendo de novo que era irmã, né? E aconteceu parecidíssimo como tinha acontecido no Egito, né? E aí depois disso, Deus se revela para Abimeleque através de sonho. E aí Abimeleque descobre que Sara, então, é esposa de Abraão, então ela vai e devolve Sara, né? E ainda Abimeleque, ele percebe que Abraão realmente era abençoado, porque através de sonho foi revelado isso para ele, né? Então ele libera Sara e também fala para Abraão nesse versículo, né? Veja, a minha terra está à sua disposição, more aonde lhe parecer melhor, né? Porque ele percebeu ali que se ele abençoasse Abraão, né? Como Abraão era muito chegado a Deus, né, ele também seria abençoado. Abimeleque novamente reconhece que Deus é com Abraão, agora a gente já está no capítulo 21, e vai fazer um acordo para ter a garantia que Abraão não irá contra ele, porque ele estava com medo de Abraão, além dele ver que Abraão, né, tinha ali toda aquela caravana junto dele, que ali já eram muitas pessoas, ele sabia que Abraão tinha uma certa força e além disso ele era protegido e abençoado por Deus, né? Então para Abimeleque ali era interessante que fazer uma aliança com Abraão. Aí no versículo 23, Abimeleque falando com Abraão: jura em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem a meu filho, nem a nenhum dos meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro, porque Abimeleque deixou ele morar lá, mas aquela terra era dele, né, de Abimeleque, ali do rei de Gerar, naquela cidade de Gerar que chamava, né? Mas ele deixou ele ficar ali, então ele era o quê? Ele era estrangeiro naquela terra, né? Abraão recebeu uma promessa de Deus que tomaria posse de toda aquela terra prometida, mas ainda ele estava peregrinando por lá. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque disse: eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Então ele morou ali por longo tempo, né? E ele fez ali um acordo ali com o rei de Gerar. Então ele morava ali tranquilamente, não tinha perigo para ele. Aí agora a gente vai para o capítulo 22. Essa parte é onde Deus prova Abraão. É uma prova atrás da outra, né? Tem que ter muita fé mesmo, por isso que é o pai da fé. Aí, capítulo 22, versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá.
lá em um dos montes eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Imagine a cabeça de Abraão. Gente, demorou muito para Isaac nascer. E agora Deus está pedindo para ele levar lá e oferecer ele como holocausto. O holocausto é o quê? Lembra quando ele matava os animais, tudo para oferecer? É isso que ele está pedindo para Abraão. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Versículo 7. Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos, firme na fé. Abraão, gente, mesmo sem entender, ele estava sendo obediente, porque ele confiava na promessa de Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa, né? Que através dos filhos dele, eles teriam muitos descendentes e teriam aquela terra como posse, né? Então, ele pensou, não é possível que, né? Eu vou confiar em Deus, até agora eu confiei e obedeci, eu vou continuar confiando. Então, ele obedeceu, levou o filho dele lá. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Na verdade, não era o único filho, né? Que Ismael já tinha saído com Agar e ele era o filho da promessa, né? Aí em Gênesis 22, a gente vai para o versículo 13. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Imagine, gente, o sufoco dele. Eu imagino, né, a gente, assim, se a gente se colocar no lugar dele, né, não é fácil obedecer, né? E na vida da gente também não é fácil. Às vezes a gente recebe algumas ordens que a gente fala, meu Deus, você tem certeza que é isso? Como se a gente se achasse mais inteligente ou soubesse melhor do que Deus, né? Então, gente, Deus, ele conhece toda a nossa vida. Ele conhece tudo que a gente faz. E ele nos prova para o nosso próprio bem, para que a gente conheça a nós mesmos, não é? Porque assim, às vezes a gente acha que se conhece, às vezes a gente fica supondo, por exemplo, se acontecer tal coisa, eu vou tomar tal decisão. É o que a gente prevê, o que a gente acha que vai fazer. Mas aqui, ó, Deus provou Abraão, né? Ele provou, foi uma prova ali. E muitas das vezes a gente passa por algumas provas e que a gente vê que a gente não faz aquilo que a gente achou que faria. A gente não faz aquilo que a gente falou um dia que faria, né? Então, muitas das vezes as provas que a gente tem na nossa vida é para que a gente se conheça, porque a gente acha que se conhece. Mas a gente, na verdade, só vai ver ali a nossa decisão, né? No momento que acontecer. Aí a gente vai ver a decisão que a gente vai tomar. Porque muitas das vezes as decisões que a gente tem que tomar não tem tempo. É ali na hora, você viu? Deus mandou, ele foi, levou Isaac, chegou lá, ele preparou tudo, amarrou Isaac e tava com a faca para sacrificar. Não tinha tempo para ficar pensando. Tinha que simplesmente obedecer. E isso mostra que a gente não conhece a gente mesmo. E nem os outros. E nem os outros. A gente ouve, às vezes, muita gente falar, né? Às vezes, quando tem algum tipo de tragédia, alguma coisa, que a gente fala, nossa, eu nunca imaginei que o fulano faria aquilo. Às vezes, nem fulano mesmo imaginou que um dia ele fizesse aquilo. A gente não se conhece, não. E por isso que Deus, muitas das vezes, nos coloca à prova e faz isso para que a gente se conheça, para que a gente se prostre diante dele e perceba que nós não temos controle nem sobre nós mesmos. Por quê? Porque a gente age pela carne. Não é? É pela carne. É a briga ali infinita que a gente tem, não é? Da nossa carne com o nosso espírito. E isso nos prova que a gente tem que se humilhar perante Deus, que sempre vai existir alguma área da nossa vida que precisa ser transformada. Ninguém aqui é tão bom que não tem nada em você que precisa ser transformado. E é nessas provas que a gente enxerga aquela área da nossa vida que precisa ser transformada. Aí basta você aceitar e ser obediente para que aquela área da sua vida seja transformada.
Então, Abraão, gente, ele teve que fazer várias renúncias ao longo da caminhada dele, né? Muitas renúncias. Primeiro lá, ele teve que largar o país dele, onde ele vivia, lembra? Que a gente falou lá no começo, né? Que era um lugar próspero e tudo mais. Ele teve que largar aquele país. Ele teve que deixar a parentela dele, foi a ordem que Deus deu para ele. Depois, mesmo assim, ele levou o sobrinho dele, Ló. Lembra que deu várias confusões, né? E ele levou o sobrinho dele. Depois disso, os seus planos em relação a Ismael, ele teve que deixar todos os planos ali que ele tinha em relação a Ismael. Ele teve que obedecer de novo a Deus. Ele teve que pedir para Ismael e Agar, né? Pedir não, ele expulsou, né? Os dois dali junto deles e eles foram peregrinar ali pelo deserto. O Ismael e a mãe dele. E agora ele teve que fazer uma outra renúncia, que foi a prova, que foi Isaac, né? Tá certo que era uma prova. Ali no momento, o anjo do Senhor interviu, mas ali ele estava sendo obediente também. Olha quantas renúncias que ele não teve que fazer ao longo da caminhada dele. E às vezes a gente se queixa de alguma coisinha que Deus pede para renunciar, não é? Às vezes coisas de prazeres da carne, a gente sabe que faz mal, a gente sabe que aquilo, como a gente já falou anteriormente, né? Que não existe esse negócio de posicionamento ali no meio. Ah, eu sou do centro. Não, eu sou ali do meio, eu não tenho posicionamento, eu gosto das coisas da carne, mas eu sou cristã, eu acredito em Deus. Não tem isso, gente. Se você realmente é cristão, você tem que estudar a palavra e você tem que colocar em prática, porque isso vai trazer evolução para você. Mas é fácil? Não é fácil, porque você vai ter que matar os prazeres da carne, você vai ter que renunciar a muitas coisas do qual você sente prazer. Mas, gente, isso é muito bom, porque quando você consegue renunciar aos seus prazeres da carne, é como você percebe que Deus fica muito feliz e alegre com você. E aquilo te anima para você ir para o próximo passo, que é a tal da santificação, né? Que as pessoas falam, a pessoa depois que virou crente tá se achando santo, aprontava todas, era um drogado, aprontava todas, bebia todas e agora tá se achando santo. A gente ouve muito falar isso, né? Mas não é isso, gente. É quando a pessoa, ela toma consciência que aquilo que ela faz é errado, ela se arrepende, porque algo dentro dela começa a incomodar, começa a transformar, e aí ela se arrepende de fato, sabe? Você vê arrependimento no olhar daquela pessoa. E aí a pessoa toma a decisão, né, de se aproximar de Deus, de ter um relacionamento com Deus, de levar as coisas a sério, de estudar a palavra, de seguir a palavra. Isso é o que? É o processo de santificação, né? E esse processo de santificação a gente vive todo esse período que a gente ficar aqui na Terra, porque ninguém vai chegar a ser santo. Santo é só Deus. A gente vai sempre querer ser parecido com Cristo, com Jesus, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha e ela falou para mim que tinha tomado tido uma certa atitude em relação a uma coleguinha da escola dela. E aí ela perguntou para mim, né, você acha que eu fiz certo? Eu falei para ela, olha, toda vez que você se deparar com alguma situação, você pensa assim, o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Eu falei para ela, você acha que Jesus falaria ou faria o que você fez? Ela falou, acho que não. Eu falei, então pronto, eu não preciso de responder se você tá certa ou errada. Se você realmente é cristã, se você tem entendimento, se você tá tendo um relacionamento com Deus, você tem que se preocupar se Deus vai ficar chateado com você ou se ele vai ficar orgulhoso da decisão do que você está falando. Então sempre pensa, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E se esforça para fazer igual. Você vai renunciar, você vai matar a vontade que você tem de esganar alguém, de falar um monte de coisa, você vai matar essa vontade e vai deixar Deus agir, né? E você vai se lembrar lá que você tem que fazer como Jesus faria. E foi isso que Abraão fez aqui, né? Ainda não era, a gente tá no Velho Testamento, né? Mas é justamente isso, tá se falando da obediência, de renúncia. Aí lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 21, eu coloquei aqui pra gente relembrar. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaac, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Ou seja, Deus tinha feito uma promessa ali com Abraão. Então, mesmo ali ele obedecendo, ele sabendo que talvez ele realmente ia matar o filho dele, mas ele tinha certeza da promessa de Deus. Então, eu creio que ele deve ter pensado, mesmo se eu matar, Deus vai ressuscitar. Porque a promessa de Deus não se frustra, os planos de Deus não se frustrarão, né? Então, ele tinha tanta fé, ele tinha tanta convicção, né, dos descendentes de Isaac, isso só poderia acontecer se Isaac estivesse vivo, né? Que então ele foi obediente.
Aí agora a gente está no capítulo 22, versículo 16. Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, eles serão como as estrelas do céu e a areia da beira do mar. Seus descendentes conquistarão a cidade de seus inimigos. E por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então, gente, a obediência gera bênção. Não adianta a gente querer ser abençoado se a gente não obedece, né? Porque é uma consequência. Do mesmo jeito que o pecado traz consequências ruins, né? Então, voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Agora a gente vai para o capítulo 23, versículo 1. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Criate Arba, hoje chamada de Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Tá vendo? Aqui ela morreu com 127 anos. No versículo 3. Depois, deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, venda-me um pedaço de terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Versículo 17. Assim, Abraão comprou um pedaço da terra pertencente a Efron em Macpela, perto de Manre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Manre, também chamada Hebron. O campo e a caverna foram transferidos dos hetitas para Abraão como sepultura permanente. Capítulo 24. Aqui a gente vai falar sobre uma mulher para Isaac, né? Porque se ele teria muitos descendentes, então ele precisaria de uma mulher. Então no versículo 1. Abraão estava bem velho e o Senhor havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. Porque vocês lembram? Abraão e todo ali o pessoal dele, que eram muitas pessoas, né? Eles eram monoteístas, eles acreditavam só em Deus, que era o Deus de Abraão, né? Mas toda aquela região ali onde eles habitavam, por onde eles peregrinaram, o pessoal eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, é o Deus Lua, é o Deus Sol, e ali Abraão não queria que o seu filho casasse e se misturassem com aquele povo, né? Porque daí era evidente acabar perdendo o foco, né? Da promessa de Deus se eles se misturassem com um povo que não tinha a mesma religião e entendimento que ele. Chegando lá, então esse servo do Abraão foi para lá, né? Aí chegando lá, ele ficou perto da fonte, onde as moças estavam indo retirar água, né? Então esse servo de Abraão foi até a cidade ali natal de Abraão. Abraão tinha pedido isso para ele, para procurar uma mulher para o filho dele, Isaque. A gente já vai agora para o versículo 15. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca. Então o servo provavelmente estava lá observando, ele estava orando, né, para Deus, pedindo para Deus revelar ali qual seria a esposa de Isaque. Então ele viu essa moça chamada Rebeca que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, o filho do irmão de Abraão. Gente, esse cântaro no ombro, a gente acabou de ver um pouquinho aqui para trás aquela imagem que eu coloquei, né, de Abraão junto com Agar e o filho Ismael quando eles estavam sendo expulsos. E naquela imagem a moça estava segurando um cântaro no ombro, né, que era aquele vaso, né, onde elas colocavam água. Então, era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. Rebeca e sua família concordaram e ela foi levada junto às suas servas para a cidade de Isaque. E depois, quando vocês forem lendo os outros versículos, aqui eu tô mais ou menos pulando, né?
Mas é isso que está escrito lá, né? Então o servo foi lá, ele viu Rebeca, viu que Rebeca era parente, né? Fazia parte da parentela de Abraão, né? E aí conversou com ela e tudo mais, ela levou até os pais dela e tudo mais, e eles concordaram que ela fosse levada junto com as servas dela lá para a cidade de Isaac. A gente já vai para o versículo 67. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu, né? Porque Sara já tinha morrido nessa época. 25, capítulo 25, versículo 1. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Lembra? Sara então morreu, né? E ele se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz a Zinra, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Versículo 5. Abraão deu tudo que possuía a seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque. Isaque era sempre o separado, que era o filho ali da promessa, enviando-os para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice. Depois de uma vida longa e feliz, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, lembra? Lá no mesmo lugar onde tinha sido sepultado a Sara, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Etita. Então, gente, aqui nesse versículo 9 mostra, né, que Ismael, ele voltou lá, então provavelmente ele tinha um contato, mesmo depois que ele junto com a mãe dele, né, foram pro deserto, a mãe dele arrumou uma esposa egípcia para ele e tudo mais, eles tinham ali o contato, porque ele sabia que Abraão morreu e ele foi lá junto com Isaac para poder sepultar o pai dele, né? No versículo 10, esse era o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac e ele se estabeleceu perto de Beer-lahai-roi, no Negueb. Aqui, gente, ó, a gente tá ainda no capítulo 25, no versículo 17, que vai falar dos descendentes de Ismael. Ismael, filho de Agar. Ismael viveu 137 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Havilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Franco oposição, gente. Aqui, ó, nesse organograma aqui, tá mostrando, né? Abraão, então, ó, aqui no meio, que teve, com Agar, teve Ismael, né? Que Ismael deu origem aos ismaelitas. Através de Sara teve Isaac, né? Isaac a gente vai ver agora que vai nascer Esaú e Jacó, e através de Jacó que deu origem aos israelitas. E depois a Quetura também, lembra que aqui foi citado, né? Que foi a última concubina que Abraão teve, e deu origem aos medianitas. Agora a gente vai lá para o nascimento de Esaú e Jacó, que são os filhos de Isaac com Rebeca. Capítulo 25, versículo 19. Este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, ele casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão do Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos, igual a mãe dele, a Sara, lembra? O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos de seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu outro gêmeos, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Então aqui, gente, já está falando que o filho mais velho ia servir ao filho mais novo, que é o Jacó, que vai dar origem aos israelitas. Versículo 27. Os
meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Aqui mostra, né, que o pai tinha mais afinidade com um, a mãe mais afinidade com o outro. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dai-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e deste modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho para o seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço do pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Ainda ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Aí aqui eu escrevi uma observação, né? Por ser o mais velho, o Esaú tinha a bênção da primogenitura, que consistia no direito da maior parte dos bens do seu pai. E ali naquele momento, Esaú passou para o Jacó. Eles eram gêmeos, mas Esaú foi o que saiu primeiro, né? Então ele era o mais velho. E o Jacó foi o que nasceu ali agarrado aos pés de Esaú, né? Então ali ele vendeu pelo aquele prato de comida que ele estava com muita fome e cansado. Então, ó, o que a gente pode tirar dessa parte? Uma coisa aqui que é muito óbvia. Jamais tome uma decisão na sua vida se você estiver com fome e cansado, né? Porque presta atenção, eu pelo menos sou assim, se eu estiver com fome, eu fico muito irritada. Se eu estiver com fome, não tem conversa. Eu tô muito irritada. Não adianta querer conversar comigo ali. Eu preciso resolver meu problema da fome, né? E se eu estiver cansada? Eu também. Nossa, o dia que eu tô muito cansada, a gente não tem conversa. Eu preciso descansar. Eu sempre falo isso aqui em casa, sabe? Às vezes quando alguém quer discutir alguma coisa ou quer resolver alguma coisa, eu falo, agora não dá. Eu tô muito cansada, muito mesmo. Desgaste físico junto com o mental. Não dá, eu preciso resolver. E gente, isso é bíblico, né? Porque olha só a atitude que Esaú teve. Gente, ele vendeu a primogenitura dele porque ele tava com fome, porque ele tava cansado. Ele chegou da caça, ele tava exausto, não tinha como ele preparar o alimento, ele tava muito cansado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, no momento que a gente toma, né? Gente, nada de tomar decisões quando você estiver cansado e faminto, porque isso vai interferir ali no que você vai decidir. Agora, capítulo 26, versículo 1. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Lembra que a gente falou lá do rei de Gerar, o Abimeleque, né? O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac ficou ali na cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei. Quando os homens viviam na região, perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, e ele disse, é minha irmã. Teve medo de dizer, é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Mesma coisa que o pai dele tinha feito com a mãe dele, lembra? Lá no Egito e nessa cidade também. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou, é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado, porque ele sabia, Isaac, filho de Abraão, abençoado por Deus, né? Ele tinha medo, ele tinha temor. Então Abimeleque declarou a todo o povo, quem tomar neste homem ou em sua mulher será executado, porque ele sabia que as consequências ali seriam graves. Ele é o escolhido de Deus. Ninguém toca no escolhido de Deus, nem em sua mulher. Pensou, gente? Versículo 12.
Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Tá vendo quando a gente ouve falar, né? Fala, nossa, mas fulano, ele recebe um salário X e o outro recebe 3 vezes mais. Mas parece que fulano ali é mais abençoado, parece que rende mais. Por quê? Exatamente por isso. Porque onde há a presença de Deus, há bênçãos. Deus multiplica aquilo que você recebe, né? Por isso que é tão importante a gente entender o quão é importante a presença de Deus na nossa vida, nas nossas finanças, nas nossas emoções e assim por diante. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Porque lembra, ele estava ali numa terra que não era dele, né? Foi permitido, mas a terra não era dele. E eles ali em volta estavam percebendo o quanto realmente ele era abençoado. Ele começou a prosperar demais. Os filisteus começaram a olhar ali e falaram, nossa, começaram a ficar com inveja. Por isso os filisteus fecharam com a terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelo servo de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Então, tá vendo? Ele ali, o tanto que ele foi abençoado, acabou incomodando os outros, né? Então o rei de Gerar chegou lá e falou para ele, é melhor você sair daqui. Saia daqui e vá para outro lugar. E ele foi. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Ali já estava tendo um atrito. Lembra? O mesmo atrito que aconteceu também na época lá dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, né? Porque, gente, eles foram se multiplicando, eram muita gente. E às vezes o pedaço de terra que tinha havia atrito mesmo, né? Em relação à água, em relação aos pastos ali, onde os animais tinham que pastar e tudo mais. No versículo 24. Onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Gente, vocês estão vendo a importância de Isaac? Simplesmente porque ele é filho de Abraão, né? E Abraão era um servo do Senhor, ele foi obediente. Isaac é abençoado por causa do pai dele. Então, olha a importância e a responsabilidade que a gente, como mãe e pai, tem. Se nós formos obedientes a Deus, né? Os nossos filhos, consequentemente, serão abençoados. Não é? Porque a gente vai deixar bênçãos para ele. E nossos filhos serão lembrados por nós. Você é minha filha, você é filha da minha filha amada. Eu, né, sua mãe foi abençoada porque foi obediente. Olha a honra que tem isso, né? E isso a gente usa para os dias de hoje. Com certeza. Versículo 26. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante de seu exército. Por que vieram? Perguntaram Isaac. É evidente que me odeiam. Já me expulsaram da sua terra? Eles responderam. Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene e não interferiu com o outro. Eles fizeram esse acordo. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas. Lembra que é justamente aquele povo onde Abraão não queria que Isaac se casasse, não se misturasse com aquelas mulheres que elas tinham a religião politeísta, né? Eles adoravam vários deuses. 2 mulheres hititas, Judite, filha de Bere, e Basemate, filha de Elon. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto a Isaac e Rebeca, porque a gente imagina a confusão que dá quando você mistura 2 culturas, 2 religiões, né? Realmente, eu imagino, deve ter dado muita confusão. Ele casou com 2 mulheres ainda, imagina o B.O. E a gente também ouve muito falar, por exemplo, quando a pessoa tem uma religião, né? A gente sempre recebe essa orientação. Se você é cristã, é obediente a Deus, você tem que namorar, se envolver, conhecer uma pessoa que tenha também esse temor a Deus, que leve também Deus a sério, porque senão, gente, vai dar confusão,
né? Vai dar confusão. Você vai ter que se ajoelhar e orar muito ali, né? Para o Espírito Santo convencer ali o seu parceiro ou sua parceira, né? Que Deus é Deus, que a gente tem que orar, que a gente tem que obedecer. Por isso que na igreja a gente sempre ouve, né? Os líderes ali falando para os jovens. Gente, quando for namorar, você tem que escolher um jovem que também seja de Deus, né? Porque num casamento sempre vai ter ali conflito, porque são duas pessoas que se tornam uma só carne, cada um pensa de uma maneira, sempre vai ter conflito. Então, quando essas duas pessoas vêm de culturas, de religiões diferentes, então aí vai dar mais conflito ainda. Capítulo 27, versículo 1. Jacó rouba a bênção de Esaú. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas, vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Lembra que a gente falou lá anteriormente, né? Que Isaac tinha uma certa afinidade com Esaú e Jacó com Rebeca, que era a mãe, né? Então, ali a Rebeca ouviu e ela pediu para Jacó ir ao rebanho, trazer 2 cabritos, que ela iria preparar o prato preferido de Isaac, e assim era para Jacó fingir que era Esaú e ir lá para roubar a bênção, né? Porque Isaac ia abençoar ali. E quando Esaú voltou, ele ficou sabendo. Imagina, ele já tinha vendido a primogenitura dele, né? Porque estava com fome, cansado, e agora é que ele vai perder a bênção, porque o irmão dele quis passar a perna nele. Versículo 35. Mas Isaac disse, seu irmão esteve aqui e me enganou, porque o Esaú chegou, né? O Isaac disse, seu irmão esteve aqui e me enganou, levou embora a bênção que pertencia a você. Esaú exclamou, não é de se admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho, e agora roubou minha bênção. Versículo 41. Naquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar. Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Ele ficou com muita raiva ali, né? Porque Jacó ali foi muito espertinho mesmo, né? Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse, ouça, Esaú se consola com os planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronta-se e fuja para a casa do meu irmão Labão em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Capítulo 28, versículo 1. Então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse, não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã-Arã, a casa de meu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do meu tio Labão. E que Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão, que você venha possuir essa terra no qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael, lembra? Ismael, irmão de Isaac, filho de Agar. E além das 2 mulheres cananitas que Esaú já tinha casado, ele tomou para si ainda uma filha do Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalat, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. Então, gente, Jacó ali naquele momento, ele fugiu, né? Ele foi orientado a fugir, então ele fugiu e foi orientado ali a ele encontrar uma esposa, né? Que fosse ali da parentela, para que ele não se misturasse com os outros povos. E Esaú já tinha casado com 2 esposas que não faziam parte ali da cultura deles, da religião deles, né? E além disso, se casou ainda com uma filha de Ismael. Lembra? Ismael vai dar origem à nação árabe. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o conflito que tem, né, lá no Oriente Médio. É o que, gente? Tudo é oriundo justamente do início, lá de Abraão, né? Porque Ismael ele vai dar origem à nação árabe, né? E o Isaac, a nação dos israelitas, através de Jacó, que depois a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Que vai dar origem lá aos judeus. Então a gente vê, gente, que é um rancor, que é uma raiva desde o início, né? Desde o início. E assim, precisa entender, aquela terra prometida, gente, que hoje eles estão brigando, né?
porque na verdade o Hamas, né, fez esse atentado, não é porque ele está em busca da causa palestina, não é. Eles querem exterminar os judeus da face da terra. O objetivo deles é exterminar. Eles querem exterminar, e se precisar passar por cima do próprio povo dele, que são os palestinos, eles fazem isso, porque eles não estão preocupados com os palestinos. Eles estão preocupados com o foco deles de destruir. Eles querem exterminar os judeus e eles também querem exterminar o cristianismo, gente. Eles querem exterminar os cristãos. Eles dizem só 3 religiões monoteístas, que só creem em um único Deus. Os judeus, certo? Os cristãos e o islamismo, que também eles creem em Alá. É as únicas 3 religiões monoteístas que tem. E o islamismo quer destruir os judeus e os cristãos, né? Porque eles não creem também que Jesus é o Messias. Eles creem também que Jesus foi um profeta, assim como foi Moisés. Mas eles não creem que Jesus é o Messias. Nem a maioria dos judeus também não creem nisso. Eles só creem aqueles que se converteram ao cristianismo, né? Aqueles que não se converteram também não creem. E os muçulmanos, que são os islâmicos, também não creem nisso. Né? Só que eles trouxeram, parece que eles trouxeram essa mágoa, essa rancor lá de Ismael, né? O Ismael que foi lá, o filho que foi rejeitado, não é que ele foi rejeitado, gente, a promessa era com Isaac, o plano de Deus era com Isaac. Então, quando Deus tem um plano para sua vida, não adianta outras pessoas quererem passar a perna, querer dar um jeitinho, não tem jeito. Se o plano de Deus é com você, ele vai fazer com você. A gente tem que entender isso, a gente tem que ser obediente. Então, por exemplo, se você chegou num local onde você sabe que Deus já tem um plano ali com uma outra pessoa, não adianta você querer passar a perna, não adianta você querer se sobressair, você tem que obedecer. Obedece, porque Deus também, ele olha por todos, ele tem misericórdia por todos, ele pode abençoar todos nós. É só cada um saber obedecer, né, e querer aquilo que Deus tem pra você, e não o que Deus tem pro outro, né? Porque se Ismael tivesse pensado dessa maneira que eu estou falando desde lá do início, talvez não teria, né, acontecido tudo o que aconteceu aos longos desses anos, com tanta guerra, né, com tanta destruição, com tanta gente inocente pagando por isso. Então tá bom, gente, acabou o tempo. Muito obrigada pela presença de todos, que Deus abençoe. Até a próxima aula, que a gente vai falar agora do capítulo, deixa eu ver, a gente falou até da metade do 28, então a gente vai continuar o 28 e até os próximos capítulos, se Deus quiser. Um beijo, gente, até a próxima. Deus abençoe.